trouxe a velha barca, primeiro o professor Rogério Bonassi, que é professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, livre docente. Entre as várias titulações, eu vou citar duas: coordenador de ginecologia da SOGESP e futuro diretor científico da SOGESP, e presidente da Sociedade Brasileira do Climatério. Então, e o Rogério é um amigo nosso, tem vindo constantemente aqui a nosso convite, né, Nilson? Tem participado conosco. E eu gostaria de agradecer a Novo Nordisk por nos proporcionar essa apresentação hoje. É de uma maneira bastante ética, a Novo Nordisk nos sugeriu uma conferência e o professor Bonassi aceitou participar, e ele vai nos falar como conduzir a obesidade no climatério. Professor Bonassi, agradecemos mais uma vez em nome da disciplina de ginecologia sua participação conosco. Por favor. Joia, bom dia a todos, agora oficialmente. Eu que agradeço, professor Baracá, só tenho amigos aqui e acho que é sempre um prazer participar dessa reunião do Hospital das Clínicas. Vou falar então sobre esse tema que é muito comum, que é a obesidade no climatério. Deixa eu ver se eu consigo já fazer a minha... Vou me isolar agora aqui, né? Porque esse sistema deixa a gente meio isolado aqui. Então, assunto bem do dia a dia de qualquer que seja o ginecologista, né? Agradeço também a Novo Nordisk, aqui já declarando os meus conflitos de interesse. E é de conhecimento de todos que existe uma mudança na composição corporal, na menopausa, principalmente na transição menopausal. Então, esse aqui é o estudo SWAN, aquele estudo famoso, que viu um número muito grande de mulheres nos Estados Unidos com várias etnias, e observou que nos momentos mais próximos à menopausa, e esse próximo já começa a partir de 8 anos da chegada da menopausa, já existe um ganho de gordura corporal, né? Então, a gente está vendo aqui a gordura corporal, ela vista com base na própria mulher, então, são um número grande de mulheres, vai fazendo um ajuste. Isso aqui não quer dizer que é o peso de massa gordurosa, é aquela clássica maneira de se medir, é a massa gordurosa, que é a massa de gordura, dividido pelo peso vezes 100, e aí vai tendo marcas basais, aqui os desvios padrão e os intervalos de confiança. Então, a gente observa que realmente existe, né, durante essa aproximação para a menopausa, que seria aqui no zero, um ganho expressivo de massa magra, na normalizada e também na proporcional, aqui quando se faz a proporção entre as regiões analisadas, isso aqui é tudo feito por densitometria de corpo inteiro. Então, em tronco, braços e pernas, isso aqui significa que existe sim também um ganho de massa gorda. Mesma coisa ocorre com a massa magra, claro que do lado oposto. Então, existe também, durante a aproximação da menopausa, de 4 anos para frente, na chegada da menopausa, uma diminuição da massa magra. Então, vista também por densitometria, a gente pode olhar aqui. Em relação ao peso, o peso das próprias mulheres acaba aumentando também no período de transição. A gente chama isso aqui de um fenômeno da própria transição menopausal. E mesma coisa aqui, o peso quando ele é normalizado em relação ao índice de massa corporal. O resumo de tudo isso aqui mostra que existe sim um aumento tanto no peso corporal, no índice de massa corporal e principalmente na composição, gerando maior quantidade de massa gordurosa em relação à própria massa magra, que ela acaba diminuindo. Então, em números, o que esse estudo mostrou?
mostrou um ganho de 6% do peso da gordura, que daria, então, pelos cálculos das densitometrias, para cada mulher, uma média aqui de mais 1,5 kg em 3 anos e meio. Então, isso aqui é o ganho que aparece na média das populações avaliadas. E uma perda de massa magra de meio quilo, desculpe, de menos de 0,5%, e que daria aqui menos 0,2 kg, 200 gramas, com início na pré-menopausa, acelerando na perimenopausa, estabilizando-se depois. A questão é que onde está localizada essa gordura, e é realmente um ganho de gordura visceral. E mais uma publicação aqui do estudo Swan, da mesma autora, mostrando que aqui já separando pelos grupos raciais nos Estados Unidos, então aqui as participantes brancas, elas acabam ganhando mais gordura visceral, tá aqui, olha no vermelho. As negras também fazem o mesmo padrão. A diferença das mulheres negras nos Estados Unidos é que elas atingem um pico mais rapidamente do que a própria mulher branca, mas ele não é sustentado como na branca. O grupo que chamou muita atenção aqui, vou tentar apontar para vocês com a caneta, mas não estou conseguindo, meu mouse está devagar aqui, tá aqui. Então, a gordura diferente no grupo oriental nos Estados Unidos. Então, veja aqui que, em relação às japonesas, existe sim uma diferença. Elas não ganham tanta gordura visceral, na verdade, até perdem durante a chegada da menopausa, só que ela começa a aumentar depois. É um fenômeno diferente aqui observado. Eles não têm muita explicação clínica para isso, mas enfim, é isso que aconteceu no próprio estudo Swan. Então, uma distribuição gordurosa com acúmulo de gordura visceral, sem dúvida que é a gordura mais biologicamente ativa, metabolicamente ativa, aquela mais inflamatória, é o que gera, então, quando a gente observa aqui, que os marcadores da síndrome metabólica acabam ficando muito mais proeminentes, de acordo com essa meta-análise aqui, que foi realizada em comparação da pré-menopausa com a pós-menopausa. Então, vejam que houve diferença significativa para quase todos os marcadores aqui da síndrome metabólica, a circunferência da cintura, o índice de massa corporal, triglicerídeos, só a HDL a LDL que não deu, e o resto, todas essas alterações da própria síndrome metabólica agora aparecem em decorrência dessa deposição, desse acúmulo de gordura visceral, o que gera um problema, todos nós sabemos, do ponto de vista de doenças cardiovasculares e também de cânceres, pois a inflamação crônica, que é um estado que advém da obesidade, principalmente da gordura visceral, ela que é responsável por todas as manifestações clínicas que aparecem depois. E como é que o organismo responde ao hipoestrogenismo? Então, o porquê dessas alterações? Por que justamente nesse período de aproximação da menopausa é que ocorrem essas mudanças na composição corporal e também no peso das mulheres? Nós não estamos falando aqui das obesas, existem diferenças entre as obesas em relação à própria menopausa de mulheres não obesas, mas em relação a grupos populacionais, o que ocorre é uma busca pelo próprio estrogênio. Então, aí já vem a primeira teoria de suposições. Na verdade, existem algumas suposições, nada disso isoladamente corresponde ao mecanismo exato como essa gordura ela vai acabar se depositando, são peças isoladas que a gente consegue ir aos poucos mudando. E aqui precisaríamos pensar como é que o estrogênio estaria envolvido na origem dessa deposição gordurosa. Toda vez que se diminui a produção estrogênica, existe uma tentativa de compensação via aromatização periférica, então as adrenais acabam cedendo os androgênios para que sejam aromatizados. E o processo de aromatização, conhecido também como
conversão periférica não é um processo 100% na maioria das vezes. Em grupos especiais, como por exemplo mulheres com ovário policístico, enfim, isso aqui pode ser até maior, essa conversão periférica, na casa até de 8%, mas na média, o que se consegue de aromatizar moléculas de androgênios para moléculas de estrogênios, na casa de 0,3 a 1,3%. Então, essa conversão periférica ela necessita de muito mais atividade metabólica do próprio adipócito. E aí que está a questão. Então, toda vez que o organismo sente a queda do próprio estrogênio, em quedas a níveis que sejam não fisiológicos, o que acontece? Uma maior produção e ativação de adipócitos. E esses adipócitos ativados, que tentam buscar esse estrogênio de uma maneira não igual, porque eles não conseguem transformar 100% aqui dessas moléculas, acaba então sendo ativado. Então, esses adipócitos ativados, principalmente aqueles da região abdominal, que são os adipócitos viscerais, metabolicamente mais ativos, propiciam um estado inflamatório crônico. E é isso aqui que gera, então, todos esses problemas. Então, a gente observa aqui aumento da inflamação, todos esses marcadores inflamatórios, aumento da proporção de mulheres com diabetes, carcinogênios aqui também elevado, as dislipidemias, e isso pode ser observado, por exemplo, em relação ao aumento de massa gordurosa. Alguns autores, os próprios italianos, já viram isso. Esse é um trabalho clássico do professor Giannazzani, que mostrou que a gordura no tronco, justamente essa gordura que ela vai tentar buscar esse estrogênio, ela começa a aumentar na perimenopausa, assim como foi mostrado pelo estudo Swan, depois, fica na pós-menopausa aumentada em relação a mulheres da pré-menopausa, então nada diferente aqui, porém, nas mulheres que utilizaram terapêutica de reposição hormonal, houve sim a reversão dessa possibilidade aqui. Então, fica muito parecido com o estado de pré-menopausa. O que gerou na época, esse aqui era um estudo populacional, mas era um estudo de corte transversal, onde se olhou naquele momento, então não é um estudo que foi feito ao longo do tempo, mas mostrou um caminho aqui, mostrando que os estrogênios são importantes na gênese dessa disposição gordurosa abdominal, que é o que traz mais problemas para as mulheres no período de transição menopausal. Mas, ao que parece, existem também efeitos diretos do estrogênio sobre, principalmente, as áreas hipotalâmicas responsáveis pela saciedade. Então, sabe-se hoje que o estrogênio tem ação direta no núcleo arqueado do hipotálamo e conseguindo, então, estimular os neurônios PONC. Vocês sabem que esses neurônios PONC aqui, o próprio melanocortina, eles são responsáveis pela saciedade. Então, toda vez que tem uma ativação desses neurônios, aqui a mulher está saciada, nós estamos saciados e comemos menos. Então, diminuiria a nossa fome. Então, é uma atuação direta do estrogênio no núcleo arqueado do hipotálamo. Outra ação importante também no hipotálamo, só que agora no hipotálamo ventromedial, faz um circuito neuronal também com esses fatores transcricionais aqui. Esse SF1 aqui é um fator transcricional de esteroides. E o estrogênio, via o receptor alfa do estrogênio, ele consegue, então, ativar esse fator transcricional aqui, dando maior gasto energético e melhorando a distribuição gordurosa que aparece e como a gente pode pensar, que poderia manter a mulher mais com uma distribuição ginoide do que a distribuição androide se ela não tiver o estrogênio. Então, esse é um efeito que nós podemos ver que parece ser um efeito importante também direto. Então, não é só a queda do estrogênio, que o tecido adiposo vai buscar esse estrogênio e acaba se inflamando mais. Esse é um ponto. Outro ponto é a falta do estrogênio como um modulador de circuitos neuronais hipotalâmicos responsáveis pela fome e também pelo gasto energético.
Então, o estrogênio tem sim um papel importante na manutenção do peso corporal das mulheres. E uma novidade, que talvez não seja tão nova, mas faltam ainda comprovações, em relação ao próprio FSH. Então, voltando aqui para o estrogênio, antes de falar do FSH, veja aqui que o estrogênio tem ações diretas, então, no balanço energético, como a gente já falou, no tecido adiposo, mostrando aquela inflamação. Aqui, no caso, seria a falta de estrogênio, o tecido adiposo se hipertrofiando. Existe também a função da célula beta-pancreática modulada por estrogênio. Quando existe essa falta de modulação, também pode ter a precipitação do próprio diabetes. A sensibilidade insulínica, claro que todos nós já conhecemos isso. E aí também mais eventos ligados à homeostase e à inflamação crônica, que é esse estado que a própria obesidade deixa. O FSH. Então, esse é o trabalho mais clássico, aquele publicado na Nature em 2017, onde se observou que quando se faz um bloqueio dos receptores de FSH, um bloqueio da ação do FSH sobre o hipotálamo, se conseguiria alguns fenômenos muito interessantes. De onde partiram esses autores, né? Primeiro, eles conseguiram identificar, eles criaram um anticorpo específico para FSH, que não é o mesmo anticorpo que se consegue fazer facilmente, por exemplo, em laboratórios a partir de animais. Então, eles conseguiram um anticorpo lá com uma formulação específica, e que esse anticorpo era capaz de bloquear o receptor do FSH, e esse bloqueio do receptor do FSH, ele acaba, então, tendo uma que se chama hoje de beiging. O beiging, ou então a brownização, seria uma transformação de tecido adiposo branco para tecido adiposo marrom. Quer dizer, a célula adiposa, o adipócito branco, que tem uma função muito mais de armazenamento de energia e produção também, nesse caso de citocinas inflamatórias, ele passaria para um estado de um tecido adiposo marrom. E esse tecido adiposo marrom é o tecido que, o adipócito marrom, é aquele que mais está ligado ao gasto energético, à termogênese, ele que produz o calor. E isso foi observado quando se faz o bloqueio dos receptores do FSH. É interessante a história como que eles chegaram nessa ideia de ver que o FSH poderia realmente estar relacionado ao ganho de peso. E no caso aqui em animais, ainda não tem estudos em seres humanos em relação a isso. Né? É que se observou que a menopausa, sendo um fenômeno ligado ao aumento do FSH, teria um hipoestrogenismo subjacente e que também teria uma perda de massa óssea. O primeiro trabalho que esse grupo acabou fazendo foi em relação ao osso. E eles observaram que bloqueando o receptor do FSH diminuiria aquela perda de massa óssea acelerada. Porque o que tem na perimenopausa que chama mais atenção? Aumento de adiposidade central e perda de massa óssea. Eles começaram pela perda de massa óssea e depois foram aperfeiçoando e chegaram nessa publicação clássica aqui de 2017, dizendo que realmente o FSH deve ter uma ação importante, independente do próprio estrogênio para o ganho de gordura adiposa. E como que seria então, essa hipótese desse grupo? Depois também corroborada por esses autores que publicaram logo depois, mostraram a experiência desse grupo americano, que criou, então, um anticorpo anti-FSH, que está aqui, então bloquearia o receptor de FSH, essa célula adiposa, que seria a célula adiposa branca, responsável por menos perda energética, que armazena energia, produz citocinas inflamatórias. Na ausência da ação do FSH, existe o tal do fenômeno beiging, que é o de brownização. Então, aumenta o número de mitocôndrias nessa célula, esse adipósito ele passa a ter uma expressão mitocondrial muito mais evidente a partir da quebra
de atuação desta proteína aqui, que é uma proteína chamada de proteína desacopladora, que fica intracelular. Então, o anticorpo anti-FSH, ele induz ao aumento da quantidade de mitocôndrias, então aumenta a gênese aqui de mitocôndrias e a expressão da unidade desacopladora. Isso não ocorre quando o FSH ele entra nessa célula. Então, seria o seguinte, né? Quando se fez a administração desse anticorpo anti-FSH para os ratos previamente obesos de laboratório, 8 semanas depois eles acabaram emagrecendo, diminuíram a gordura abdominal, a gordura visceral e melhoraram da sua massa muscular. Então diminuíram o peso, dá para ver aqui os ratinhos diminuindo. O que aconteceu com o grupo controle? Eles fizeram só um anticorpo comum, um anticorpo de cabra, um IgG. Esse não é capaz de bloquear o receptor de FSH, então o FSH continua agindo e mantém ausente a atividade da unidade desacopladora, da proteína que faz essa passagem do tecido adiposo branco para o tecido adiposo marrom. Então, continua aqui com o estado de armazenamento de energia e ganho calórico. Por isso que não há nenhum efeito sobre o rato quando não se faz esse anticorpo específico. É claro que é o futuro, não se sabe exatamente se isso no ser humano pode funcionar da mesma forma, mas é uma outra ferramenta que nós precisaríamos pensar em relação, principalmente às mulheres que estão nesse período de transição menopausal. Depois disso, outras ações diretas do FSH já foram, então, descobertas. Então, veja que a principal delas, sem dúvida, é via o bloqueio da unidade desacopladora. Então, quando ele bloqueia essa unidade, o que acontece? Existiria, então, um bloqueio do fenômeno de Beijing, então, um armazenamento de gordura e mais marcação inflamatória. Além dele ter também atividade direta sobre alguns genes que são para apoptose de adipócito, transformando tudo isso aqui mais em inflamação. Então, tem vários efeitos diretos agora do FSH que foram posteriormente aventados depois dessa primeira publicação, quando se percebeu que realmente parece que bloquear o FSH é uma boa. Dá para bloquear o FSH? Não dá para bloquear o FSH depois da menopausa, então ainda existe uma suposição nesse assunto. Bom, o resumo é exatamente esse. A menopausa é um período de ganho de massa gorda, perda de massa magra, aumento de gordura visceral, dando risco cardiometabólico. Os efeitos do hipoestrogenismo são evidentes, existe uma possível modulação do FSH independentemente. Então, essas são as mudanças que podem ocorrer. Uma questão que vem também em seguida seria se nós teríamos algum efeito positivo ou negativo em relação à reposição hormonal. Porque se a gente pensar que nesse ponto aqui do hipoestrogenismo, se eu der estrogênio, eu devo melhorar esse gasto energético, né? O paciente conseguiria manter pelo menos a sua conformação em relação à composição corporal. O efeito é positivo ou é negativo em relação ao hipoestrogenismo e que você corrige com a TH. Então, vamos olhar aqui de novo. O primeiro subgrupo é o próprio WHI, que esse é o subgrupo de mulheres que foram elencadas para fazer análise da gordura corporal. Se observou que existe sim uma melhora, a gente pode observar aqui na massa magra, nas mulheres que utilizaram a reposição hormonal, existe também uma melhor distribuição, um menor acúmulo de gordura visceral. Então, parece que sim. Parece que aqui a reposição hormonal ela tem um efeito que pode ser de manutenção da composição corporal e também do próprio peso em relação às mulheres que não utilizam essa terapia de reposição hormonal. A questão é exatamente essa: o maior efeito da TH
são nas mulheres que não têm o excesso de peso no início do tratamento. Então, é diferente você utilizar a TH em mulheres não obesas e naquelas que já estão obesas, porque o efeito é muito maior e é significativamente maior em relação às mulheres não obesas. Ou seja, fazer reposição hormonal pode melhorar a composição corporal, pode melhorar o peso, ou não interfere sobre o peso, ou não interfere negativamente sobre a composição corporal, muito mais evidente em mulheres que não têm excesso de peso ao início do tratamento. E isso, na prática, dá para observar aquelas mulheres que falam que, olha, fica muito difícil perder peso, eu não consigo perder peso, porque eu já comecei com meu peso mais alto. Então, sabendo daqueles dados que nós mostramos logo no início, que o problema vem um pouco antes, a abordagem do peso e do controle do peso, ele precisa ser feito antes. Então, o momento é a oportunidade. A janela de oportunidade para avaliação do peso em relação à menopausa não é a pós-menopausa, é a perimenopausa. Então, essa é uma questão que a gente pode pensar também e refletir mais sobre isso na nossa prática. Esse é um estudo que ele é recente, mas foi um estudo interessante, com um grande número de mulheres, um estudo controlado por placebo, com várias doses de estradiol e de progesterona, usadas aqui em regimes combinados contínuos. Não houve nenhuma diferença no peso ao longo do tempo, então são 12 meses, para nenhum dos grupos. Então aqui existe uma neutralidade, vista aqui por peso, mesmo em quilos, né? Então a gente observa aqui que a média continua as mesmas. E esse estudo, ele observou, teve como o desfecho primário uma alteração muito ousada para perda ou ganho de peso. Então, alguns endocrinologistas até falaram, quem desenhou esse estudo aqui não trata muito a obesidade, não, porque eles queriam ver os efeitos clinicamente potenciais que definiram como ganho ou perda de peso acima de 15%, o que é muito. Nós sabemos que para um ano isso aqui é uma meta quase que inatingível. Pequenas reduções do peso, de 3 a 5%, já tem resultados expressivos. E então aqui tentar uma mudança como um fenômeno para que a gente possa falar realmente, olha, é bom ou não é, ou não é bom. 11 quilos em média de mudança, é muita coisa. Então, quando eles observaram aqui, quem que estava nesses critérios aqui? Ganharam ou perderam mais do que 11 quilos? Só 1,5% do grupo de estudos, sem diferença entre aquele grupo placebo. Então, veja aqui, 1,6% das mulheres, em média, ganharam mais do que 11 quilos, então aqui, mas essas mulheres se distribuíram no grupo placebo e no grupo aqui com uma dose de 0,5 miligrama de estradiol e 100 microgramas de progesterona micronizada. Está aqui. Então, sem diferenças entre esses dois grupos, 1,6%, porque eles colocaram uma linha de corte que é realmente muito grande para que a gente pense aqui em alguma questão de conclusão clínica. Esse aqui é um grupo menor, já com uma dose de 50 de progesterona, tentando falar que quanto diminui mais a progesterona, pode ter um efeito melhor, e outro aqui com uma dose menor de estrogênio, com a dose menor de progesterona. Quem teve diminuição do peso, então aqui as mulheres, e um grupo até maior do grupo placebo, mas não obteve aqui nenhuma diferença estatística, porque era um grupo muito pequeno de mulheres que teve essa alteração, que é uma alteração muito expressiva, e na prática a gente não consegue observar isso. Mas, enfim, parece que não tem realmente influência sobre o peso, o uso da terapia de reposição hormonal. Interromper a TH levaria à reversão do benefício? Sim, sim, é a mesma história de que nós estamos acostumados sempre. Então, as mulheres que nunca usaram a TH fazem essa passagem aqui em relação ao tempo, né? E não observam perdas, e aqui existe o benefício das usuárias atuais
ele é significativo maior do que as ex-usuárias e também significativo maior do que as mulheres que nunca utilizaram. Então, perde mesmo esse benefício. Então, em relação à terapia hormonal, aquela dúvida que se tinha, né? É um mito que a TH gere aumento do peso. Então, esse é um primeiro ponto que nós já poderíamos falar para aquelas pacientes. Haveria um efeito discreto? É um efeito discreto, porque em números são discretos sobre a massa gorda, sobre a gordura visceral e sobre a massa magra. Aqui para o lado bom e aqui também. Então, diminui a massa gordurosa, diminui a gordura visceral e diminui a massa, e aumenta a massa magra. Então, realmente é um efeito que, embora seja discreto, ele ocorre. Agora, não ganha peso. Por outro lado, não temos recomendação para que se use a TH para tratar a obesidade. E aí volta aquela questão: como é que nós vamos abordar essas mulheres que aí já aparecem naquele período de transição? Você já supõe que ela vai poder ter algum efeito se você fizer a reposição hormonal, mas você vai ter que ajudar um pouco. Essa mulher precisa de outra abordagem específica em relação à obesidade. E como é que nós poderíamos fazer a diferença na nossa prática? Nós temos muita coisa para ver em relação à própria paciente. E às vezes falta essa pequena abordagem em relação à própria obesidade. Fazer diagnóstico da obesidade é muito fácil. Nós precisaríamos ter uma balança, fazer a medida, e pelo índice de massa corporal, você pode fazer já um cálculo muito simples aqui. Então, fazer o índice de massa corporal a gente já faz, ter uma fita métrica para medir a cintura e o quadril, se puder fazer só a cintura também tá bom, é o mínimo que se tem para fazer essa abordagem. Agora, é suficiente? Por que que não se faz isso? Muitas vezes existem uma certa inibição ou até um próprio constrangimento do próprio médico abordar isso com a paciente. Isso é observado na prática. Então, você observa, mas tem aquele receio de abordar isso com as mulheres. Então, nós temos uma oportunidade ímpar para abordar essas mulheres, seja no exame anual, na contracepção, na irregularidade, mulheres que têm para prevenção de câncer ou já têm o câncer climatério, como nós estamos falando aqui, e até na obstetrícia. Então, essa é uma grande oportunidade. E como é que a gente poderia fazer essa abordagem de uma maneira mais efetiva? Então, essa é a grande questão que hoje vem sendo muito colocada, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Como é que se iniciaria uma conversa? Está diante de uma mulher que, visivelmente, ela está com um excesso de peso, e ela vem com queixas, por exemplo, que ela está cansada, dor na perna, de vez em quando a pressão está alta. Quer dizer, essa queixa que nós ouvimos todo dia, né? As mulheres queixam disso. E aí, o que que a gente pode fazer? Por exemplo, tem uma frase tipo dessa aqui: olha, eu acho que seu peso está aumentando, isso pode estar trazendo complicações sobre sua saúde. Será que você saberia, você já pensou que a sua saúde e seu bem-estar podem estar sendo afetados por esse ganho do peso? É uma maneira de se começar aí uma questão de conversa, uma vez que nós sabemos que pequenas perdas de peso, então é aquilo que eu estava falando anteriormente, 5, 10, veja, 15% é uma meta bem arrojada, né? A partir de 2,5% já tem diferenças sobre os níveis da glicemia, triglicerídeos, na fertilidade, 5 a 10% em todos esses elementos aqui que a gente está vendo, principalmente sobre qualidade de vida, isso é importante. E 10% para frente, existe aqui uma redução importante até de eventos cardiovasculares. E 16% a menos, que seria uma meta que dá para se atingir, aí reduz mortalidade. Então já começa aqui a ter elementos importantes para uma discussão com essa paciente em relação a tratar a obesidade. O tratamento da obesidade é feito por várias intervenções. E veja, só a própria mudança no estilo de vida já pode ser responsável por uma perda de 3 a 5% do peso. Isso já leva àqueles benefícios que nós mostramos. Dietas de muito baixa caloria, isso aqui é mais para o endocrinologista, ele gosta desse tipo de abordagem aqui, pode chegar a 10% de perda.
Mudança comportamental está muito ligada aqui ao estilo de vida. O estilo de vida é mais para dieta e exercício, comportamental é ver aquilo que nós vamos comer, né? E, aliado a isso, a farmacoterapia, que é o grande mito que se tem hoje, né? 3 a 10% de perda de peso na média. Agora, por que que não se faz? E claro que os outros aqui para obesidades mórbidas. Então, cirurgias, eles são para casos que não são para o nosso dia a dia, né? Como é que se trata, então, a obesidade? Vamos pensar naquela mulher que você pode ajudar, você vai fazer uma reposição hormonal e ela não é o tratamento para a obesidade, mas você pode fazer toda uma abordagem. Claro que dieta e estilo de vida tem que fazer para todas, independente do IMC. Se ela tiver um sobrepeso e mais alguma comorbidade, você pode sim entrar com algum tratamento farmacológico e a cirurgia só estaria indicada para IMC acima de 35, com comorbidade ou acima de 40 quilogramas por metro quadrado. Então, isso aqui foge um pouquinho. Eu acho que a nossa discussão principal estaria aqui, em relação à farmacoterapia, como que nós podemos nos portar em relação a esse tipo de tratamento. Então, mudança de estilo de vida é muito simples. As mulheres sabem como restringir 500 calorias por dia, sabem que é só tirar aquilo que ela fala, vamos diminuir quantidade, vamos diminuir quantidade. E coisa que não deve comer, ela já sabe. Então, é mais simples do que a gente imagina. 150 minutos de exercício por semana. O que que pode ser? Pode ser até uma caminhada, porque em geral essas pessoas estão muito sedentárias. Então, 150 minutos por semana já é suficiente para início. Depois, quando ela já atingir alguma meta estabelecida, tem que aumentar para evitar o reganho. E o reganho é aquela retorno, a recuperação do peso de longo prazo. Então, às vezes perde bastante peso, depois começa a ganhar e não consegue mais voltar a ter perda de peso. E uma medida importante é ter balança. Tem que pesar com muita frequência, tem que fazer intervalo menor entre as consultas. Não adianta fazer uma consulta hoje, orientar, falar, volta daqui 6 meses. Não, tem que voltar daqui um mês. É o mínimo para você ter uma ideia de se esse tratamento que você está instituindo está sendo adequado. E, claro, manter o peso perdido. Sempre abordar isso aqui, porque o efeito do reganho é muito significativo, principalmente em mulheres na pós-menopausa. Farmacológico, o que a gente tem no Brasil aqui? Temos 3 medicações aprovadas, a sibutramina, liraglutida e o orlistat. Vou mostrar aqui como que eles são, como que eles agem. Sibutramina tem esses nomes aqui comerciais, é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina e noradrenalina, é um dual, tem efeito central no apetite, então ele é um sacietógeno também, aumenta a saciedade, aumenta a atividade dos neurônios PON, que diminui o neuropeptídeo Y. Então, essa aqui é a dose, de 10 a 15 miligramas, uma vez por dia. Existe uma perda de peso por estudos, esse é o estudo Storm, que foi de 5 quilos em 2 anos, na média, na média. Então, perde peso, tem alguns efeitos colaterais muito parecidos com todos os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, e a segurança foi colocada aqui que houve um aumento de 16% de eventos cardiovasculares maiores, mas isso foi em homens e que tinham obesidade mórbida e foram tratados por longo tempo com a sibutramina. Então, existe aquela restrição, a gente sabe que tem até um receituário especial para sibutramina, mas para pessoas, para mulheres mais saudáveis, como a nossa prática, ela é sim segura. O orlistat é o inibidor da lipase, faz a perda de gordura e ou energia nas fezes, se toma as refeições, essa é a dose, 120, mas pode ser usado até menos, depende de cada pessoa. Essa é a perda de peso média no estudo Chandos, de 2 anos, 2,8 quilos. E tem os efeitos adversos, que seria a diarreia, flatulência, depende do que come também, né? Para que isso seja eliminado. É interessante que o orlistat ele tem uma ação até educativa, porque a pessoa sabe que se ela comer mais gordura, ela vai eliminar mais gordura, então aquilo pode se tornar desagradável. Não tem segurança avaliada. E por último, a liraglutida, 3 miligramas, que é o Saxenda, ele tem
um efeito central, é um análogo do GLP-1, que tem um efeito central sobre o apetite, também dando saciedade. Tem vários efeitos, mas o principal dele é o efeito sacietógeno, também estimulando os neurônios PONC e CART. A dose é de 3 miligramas, aquele dispositivo que vocês já conhecem, que é de via subcutânea. Vai aumentando 0,6 miligramas até chegar na dose de 6, que em um mês, 5 semanas já se consegue isso, e depois se mantém 3 miligramas. A perda de peso, pelo estudo Scale, que foi aqui em 3 anos, foi de 7 quilos na média. Tem alguns efeitos colaterais, principalmente náusea, e, ao contrário da sibutramina, houve uma redução dos eventos cardiovasculares maiores e tem também aprovação para adolescentes. Então, acima de 12 anos, já pode utilizar a liraglutida. Então, esse é o mecanismo de ação, como nós já falamos, um mecanismo que reduz a saciedade, estimulando aqui os neurônios PONC e CART e diminuindo o neuropeptídeo Y. Então, tudo isso nuclearqueado do hipotálamo é o análogo do GLP-1. Perda de peso, aqui falando da liraglutida, veja aqui em termos percentuais, né? Esse estudo de obesidade e pré-diabetes, é interessante que esses estudos são feitos com grupos que são pacientes muito obesos. Então não é aquele dia a dia. Imagina aqui que tem quem está me ouvindo, está pensando, puxa, mas eu tenho bastante sobrepeso no consultório. Sobrepeso você vai ter mais perda do que isso, porque são até mais fáceis de você lidar. Aqui não, são pessoas com obesidade mesmo, mas vejo que já se consegue aqui em média, 56 semanas, 9,2% de perda, que é realmente uma perda substancial, com menos 8 centímetros de circunferência abdominal versus 4 centímetros em relação ao placebo. Então, é uma diferença expressiva. História natural da perda de peso, então é isso que eu estava colocando, né? O problema às vezes não é só perder, o problema é manter o peso. Então, 21% dos pacientes que fazem tratamento para a obesidade mantém o peso e 79% já tem o efeito do reganho, né? Aquele efeito aqui que aparece, parece o símbolo da Nike aqui. Então, o problema seria o reganho. Por que acontece o reganho? Que é a recuperação do peso perdido, né? É uma luta mesmo aqui para que se consiga manter o peso. Porque toda vez que se perde peso, o nosso organismo ele já começa a apresentar mecanismos reflexos. Então, ele aumenta alguns hormônios da fome, que ele pensa que você está passando fome. Então, a grelina aumenta, que vai dar mais apetite, e diminui o gasto energético, né? Então, diminuindo também esses neurônios da saciedade, esses hormônios da saciedade, GLP-1, a leptina, principalmente. Então, esse é um ponto que a gente sempre tem que pensar, como é que faz para manter o peso? Mantendo tratamento, aqui mostrando que a grelina na restrição, veja que esse aqui é um dado interessante, antes da perda calórica, da perda de peso, a grelina tem nível menor do que depois que perdeu. Então, aumenta mesmo. É um reflexo importante para que se consiga recuperar o peso perdido. É o tal do efeito sanfona, né? Que muita gente lembra disso, que ganha e perde peso em sequência. E o ponto que também vale a pena, eu já estou terminando aqui, é ressaltar que o tratamento farmacológico ele é pouquíssimo utilizado ainda. Apenas 1 a cada 50 pacientes com obesidade recebem uma prescrição de medicação anti-obesidade. Então, na verdade, a gente aborda muito a obesidade falando, olha, você tem que fazer isso, dieta, exercício, e a mulher na menopausa, você vai ganhar peso, né? Então, vamos aumentar a dieta e exercício, e muitas vezes pode entrar com algum tratamento, mas só que só 2% acabam recebendo tratamento anti-obesidade. E por que disso? Porque existe um estigma, assim, principalmente em relação a isso aqui, a obesidade não sendo reconhecida como doença, a obesidade é uma doença crônica e por isso ela tem que ser tratada por tempo prolongado. Outro mito é que se acha que a obesidade é uma condição comum, está tratada na unidade base de saúde, então faltaria treinamento? Talvez sim.
uso de medicação por quem não precisa, que teria só uma visão estética, retirada dos medicamentos por efeitos colaterais, que não é verdadeiro, e que a perda de peso com tratamento farmacológico seria menor que o desejado, e que também não normaliza o IMC. Então, isso aqui, eu acho que, na verdade, o principal ponto é isso aqui. Você não reconhece, nós não reconhecemos a obesidade como doença crônica. Então, a gente acaba tratando por um certo período e depois vocês já viram o que acontece, né? Então, é interessante, o ginecologista ele deve tratar a obesidade com medicações? Então, essa outra pergunta, né? Nós estamos lá tratando a mulher na perimenopausa, na menopausa, somos os únicos médicos dessa mulher e nós fazemos vários tratamentos. Então, o que a gente faz de tratamento? Dá trabalho, por exemplo, fazer terapia de reposição hormonal? Você tem opções terapêuticas que você precisa escolher. Tem que ver parâmetros de eficácia e de segurança. Nós vamos escolher uma via, escolher o esquema, fazer o controle de sangramento, controlar o endométrio, mamas, efeitos metabólicos, risco cardiovascular, evento adverso. Tudo isso a gente faz para prescrever isso aqui, né? Faz parte da rotina do ginecologista. E ele não se acha preparado para tratar a obesidade com alguma medicação, por exemplo, com a liraglutida. O que eu preciso ver quando eu vou tratar a liraglutida? Peso. É o único elemento que eu vou fazer e ver se tem algum evento adverso. Perceberam? Nós fazemos algo que é muito mais complexo do que propriamente fazer um tratamento para a obesidade. Então, é isso que fica aqui como opção para nós. Futuro. Ação estrogênica tecido específico, o estrogênio acoplado a outras moléculas, então fazer uma substância aqui, um agonista, por exemplo, GLP-1 com estrogêniozinho, ele entraria pelo receptor GLP-1, vai ser internalizado, por exemplo, lá no hipotálamo, e o estrogênio ele consegue potencializar esse efeito GLP-1 sem efeito sobre outros tecidos. Então, seria um CERM para obesidade, né? A gente está acostumado com o CERM por conta de outras questões na ginecologia, mas isso já está também com algumas ideias aqui de são os poliagonistas. Então, isso é um futuro, quem sabe próximo a gente ainda tenha mais uma opção. Aí, talvez os ginecologistas falem, bom, estrogênio é meu, agora eu trato junto com GLP-1, mas dá para tratar também de outra maneira, né? Então, a conclusão é essa, menopausa é um período mesmo de ganho de massa gorda, perda da massa magra, aumenta a gordura visceral. Quando se priva o estrogênio, sem dúvida, essas alterações, elas ocorrem, e a modulação do FSH parece ter uma participação independente. TH não aumenta peso, pode até melhorar a gordura, a composição gordurosa corporal. Nós temos muita oportunidade de abordar a obesidade, só que nós precisamos também considerar a obesidade como doença crônica. Então, sem isso, não adianta nada a gente pensar em tudo que nós podemos fazer se não tivermos consciência disso. Então, precisa ter esse esforço para adequar a nossa conduta aqui no nosso dia a dia. Muito obrigado pela atenção. Acho que passei um pouquinho do tempo, mas espero que a gente possa fazer alguma discussão aqui, que é sempre bom ouvir vocês, viu? Muito obrigado. Professor Bonassi, parabéns, parabéns mesmo, viu? Estou embevecido com a sua apresentação. Uma apresentação Obrigado, professor. elegante. Você mostrou os aspectos relacionados à fisiopatologia da obesidade, relacionando com a falta do estrogênio, a ação do estrogênio, esse importante papel pesquisado em animais, do bloqueio do FSH, muito interessante também, o tecido adiposo marrom, que nós temos estudado aqui, também ligado à SOP, a síndrome do ovário policístico, temos estudos experimentais aqui realizados, coordenado pelo Gustavo também. Olha, uma apresentação excepcional, viu, Rogério? E mostrou mais uma vez a importância do ginecologista como clínico da mulher. Nós realmente temos que tratar, cuidar da mulher nos diferentes aspectos, que é mais difícil que a TH, todos os parâmetros que devem ser avaliados, que você mostrou. Então, eu acho que realmente sua apresentação foi muito esclarecedora e muito didática. Parabéns, viu?